as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar do Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, de Cesária de Felipe, disse: que pensa o homem quanto ao Filho do Homem? Uns dizia que era João Batista, outros que era Elias, outros que era Jeremias. E Herodes, ouvindo eles falar de João, e dizia que João ressuscitou dos mortos, Herodes disse a eles: eu mandei decapitar João Batista. Ressurreição e reencarnação. Nós devemos buscar no crivo da razão, meus irmãos, para que no futuro, ao estarmos do outro lado da vida, não virmos dar trabalho à espiritualidade superior. Porque ressurreição não existe. Isso é comprovado cientificamente. Está no Evangelho, está na Gênesis, que um corpo que já está em decomposição, que seu espírito foi desligado completamente do corpo, ele jamais retornará a esse corpo.
Então o Evangelho nos fala que João Batista era Elias, não ressuscitado, mas reencarnado. Nicodemos, senador dos judeus, buscou Jesus para se inteirar de tudo isso. E perguntou ao mestre: Senhor, aquele que não renascer de novo não pode adentrar o reino dos céus? Como assim? Um homem já velho, ele tem que adentrar o ventre da sua mãe para renascer de novo? Foi aonde Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não adentrará o reino dos céus. Então as pessoas, não estudando, não analisando no crivo da razão, a maioria interpretou que esse nascer da água e do Espírito é da água do batismo, aonde as pessoas, quando é submergida na água, eles dizem: eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é esta água do batismo. Quer dizer, naquela época não poderia revelar certas coisas que nós sabemos hoje, tanto cientificamente quanto doutrinário. Na época que Jesus passou-se pela terra, ele disse que enviaria um outro Consolador para ficar eternamente conosco. E quem é esse Consolador? É a doutrina espírita. Esta doutrina esclarecedora, essa doutrina que antes de ser uma religião, é uma ciência, é uma filosofia. Então hoje nós podemos afirmar sem medo de errar, porque foi comprovado cientificamente, que o nosso corpo é composto de 70% de água. Então esse nascer da água e do Espírito é uma nova reencarnação. E esse nascer do Espírito, cada reencarnação, cada nascimento é um novo ponto de partida para o Espírito. Então, meus irmãos, ressurreição não existe. Mas muitos podem estar pensando: mas e Lázaro? E a filha da viúva da cidade de Naim? E a filha de Jairo? Quer dizer, antigamente os nossos ancestrais falavam das tais pessoas enterradas vivas. Quantas histórias nós ouvimos das pessoas serem enterradas vivas? Por quê? Porque a nossa ciência era muito atrasada. Até hoje tem alguns casos de pessoas enterradas vivas, por descaso da medicina, por descaso do médico. Porque hoje, cientificamente, é comprovado uma doença chamada letargia. O que é letargia? Letargia, a pessoa está com a pressão arterial quase zerada. Então, se não tivermos aparelhos de última geração para detectar aqueles batimentos cardíacos quase zerado, a pressão arterial quase zerada, vai se enterrar pessoas vivas assim. Aquele cantor da dupla Alain e Aladim foi enterrado vivo. Isso tem o quê? Uns 15, 20 anos. Por que as pessoas sabem disso? Por causa da exumação do cadáver. Aí desenterra lá, a pessoa está naquela agonia, unha no rosto, vira no caixão tentando sair. Quer dizer,
Por que Deus deixa que aconteça isso? São provas. Provas, estamos resgatando os débitos de ontem. Não cai uma folha de uma árvore sendo que Deus não queira. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Essas pessoas que foram enterradas vivas em estado letárgico, porque em vidas passadas enterraram seus aniversários vivos. Isso nos fala André Luiz, isso nos traz na Gênesis ou no Céu e Inferno de Allan Kardec. Mas cada caso é um caso, meus irmãos. Nós não podemos generalizar. A doutrina espírita é maravilhosa por causa disso, né? Analisar no crivo da razão. Lá naquele livro Evolução de Dois Mundos, André Luiz nos traz relatos de pessoas com a prova da lepra e de pessoas com a prova do fogo selvagem. Quer dizer, a doutrina espírita é esclarecedora. Não vamos revoltar com a nossa condição de ser, a nossa condição que estamos aqui, passando pelas provas da enfermidade, pela prova da depressão, da melancolia, né? Tudo tem um caso. Deus é justiça, é amor. Então, André Luiz nos fala, as pessoas que estão passando pela prova da lepra é porque em vidas passadas tirou a vida dos seus adversários cortando pedacinho por pedacinho vivo. E aquelas que estão na prova do fogo selvagem, foi aquelas que queimou seus adversários vivos. E se nós buscarmos lá nas cruzadas, na Idade Média, nós vamos ver muitos desses casos de pessoas sendo queimadas vivas. Isso vem desde que o ser foi dotado de inteligência. Porque conforme vai desenvolvendo a inteligência no ser humano, vai desenvolvendo o orgulho. Dizer, quanto mais nós evoluímos cientificamente, mais o orgulho cresce em nossos corações. Por isso que nós sofremos. Por isso que estamos aqui passando por provas e expiações. Por isso que nós estamos sendo forçados, como nos fala o Evangelho, a conviver com espíritos primitivos. Nem todos os seres humanos reencarnados aqui na Terra estão em provas. Há uma quantidade muito alta que são espíritos primitivos. Isso aí está no Evangelho, no capítulo 3, se não me engano, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, meus irmãos, a letargia. Até hoje, há pessoas em estados letárgicos. Mas só que a ciência está muito evoluída, então detecta isso. Mas e o caso de Lázaro que estava em decomposição? Para nós, corpo, entrar em decomposição, não precisa estar enterrado, não. Basta acontecer certos tipos de enfermidade. Quantas pessoas que levou um arranhão na perna, no braço, que criou aquela casca e aquilo começa a coçar, as pessoas acham que aquilo está coçando porque está sarando. Não. Aconteceu um caso de uma senhora que ela arranhou-se a perna e aquilo criou uma casca que começou a coçar. Aquilo nunca parava de coçar, então ela procurou o médico foi lá, arrancou aquela casca para ver o que estava acontecendo, tinha bichos guarijeiros ali. Então, para nós entrarmos em decomposição, começarmos a apodrecer, não precisa ser enterrado. Quantas e quantas pessoas dá o bicho guarijeira sem ser enterrados? O caso de Lázaro. Aí a Gênesis vem nos afirmar que a letargia, ela dura 8 dias. Lázaro estava enterrado há 4 dias. Quer dizer, era uma prova para Lázaro. E um exemplo para a humanidade do poder do nosso Mestre Jesus. Porque nós desconfiamos de tudo, por nós não vermos e não sentirmos a presença de Deus,
nós desconfiamos da espiritualidade, nós desconfiamos de uma água fluidificada, nós desconfiamos de um passe, porque nós não sentimos nada. Então, Lázaro tinha que passar por esta prova. E Jesus nos dá um exemplo. E o que aconteceu? Jesus sabia que Lázaro não tinha desencarnado, que Lázaro não estava morto. Por que Jesus sabia? Porque Jesus tinha todos os tipos de mediunidade. Jesus era médium como um médium comum? Não. Não existia espíritos evoluídos à altura para ajudar o mestre. Jesus trabalhava com quem? Jesus está na Gênesis. Jesus era médium diretamente de Deus. Então, ele sabia de tudo. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia que eles iam colocar aquela coroa de espinho nele. Então, o perispírito de Jesus, assim nos fala a Gênesis, é totalmente diferente do nosso. O que é o perispírito? Nós temos o espírito, depois nós temos o perispírito, que é a forma do nosso corpo, acoplado a esse corpo material. A sua essência era diferente. Quer dizer, o nosso perispírito, assim nos fala as obras de André Luiz, que ele é tão grosseiro ao mundo espiritual que chega a ser material. E Jesus tinha todo esse poder porque o seu espírito dominava os ímpetos do corpo. Então, se nós buscarmos André Luiz, o corpo influencia o espírito e o espírito influencia o corpo. É o caso dos instintos ruins do ser humano. Quer dizer, há uma influência no corpo. Isso é hereditário. Quer dizer, agora, para o espírito, assim André Luiz nos fala, que a hereditariedade moral não tem jeito, né? Não tem jeito de herdar a hereditariedade moral. Quer dizer, ninguém herda a moral. Quer dizer, a moral se conquista. Então Jesus, ele era preso ao corpo em poucos pontos, né? Não é igual o nosso, que nós somos presos ao corpo na íntegra. Quer dizer, isso se torna difícil a liberdade do espírito. Mas Jesus era alguns pontos que era preso, ao ponto do corpo não ir a óbito, porque se desligar completamente o espírito, o perispírito do corpo, o corpo morre. São os casos que nós vimos no livro dos Espíritos, o feto natimorto. Quer dizer, por que natimorto? Porque não tinha um espírito designado para aquele corpo. Isso era uma prova para os pais. E muitas das vezes é uma prova para o espírito também, que ele fica ali no ventre da mãe, ligado no ventre da mãe, só o tempo da fecundação e do crescimento e da geração desse feto no útero. Nasceu, desliga por completo. Então, meus irmãos, um corpo sem espírito é um corpo morto. Então quer dizer que Lázaro não estava morto. Ele estava em estado letárgico. Ele estava enterrado, mas estava letárgico. E se nós buscarmos os acontecimentos, nas catástrofes, nos terremotos, onde as pessoas às vezes ficam ali 4, 5 dias debaixo de escombros, num prédio que desabou, em 5, 10 metros de profundidade, sobrevivendo, né? Então, no corpo existe uma reserva de energia. Então aquilo ali vai queimando
devagar, porque não queima energia, né? Não movimenta, a respiração lenta. Então, há uma reserva de energia. Assim aconteceu com Lázaro. Assim aconteceu com o filho da viúva da cidade de Naim. Assim aconteceu com a filha de Jairo. Quer dizer, estava em estado letárgico. Então Jesus, sabendo que Lázaro não tinha desencarnado, não estava morto, pediu que eles fossem lá e exumassem o corpo de Lázaro. E o que aconteceu? Jesus, com todo o seu poder, ligado a Deus, impôs a mão sobre Lázaro e energizou ele. E diga: Lázaro, levanta, vamos para a vida. Isso já aconteceu com a gente quando nós estamos assim, achamos que estamos desfalecendo por falta de energia. Aí vamos à casa espírita, tomamos um passe magnetizador e nós voltamos a levar uma vida normal, um passe, uma água fluidificada. Então, meus irmãos, isso vem nos mostrar a condição de Lázaro, a condição do filho da viúva da cidade de Naim, da filha de Jairo. O poder que o ser humano pode conseguir através do seu esmero, através do seu esforço, através do seu melhoramento moral, porque nós somos cópias de Deus, nós somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros de Deus. Quer dizer, um dia também nós vamos ter todos os tipos de mediunidade, assim nos fala as obras. Quer dizer, o dia que nós chegarmos a espíritos puros, nós vamos ter todos os tipos de mediunidade. Assim aconteceu com Chico Xavier. Chico Xavier tinha mediunidade de evidência, de cura, receita, psicografia. Foi dado a ele. Por quê? São conquistas do ser. Nós também devemos trabalhar isso em nós. Como vamos conquistar esses tipos de mediunidade? Como vamos evoluir? Trabalhando em nós este orgulho, este egoísmo, que é o maior entrave à nossa evolução, que é o maior entrave à conquista da felicidade. Nós ouvimos falar em caridade, e quando nós ouvimos falar em caridade, nós achamos que é a esmola dada aos necessitados. Existem 1000 maneiras de se praticar caridade. Perdoando. O perdão é uma caridade por excelência. Sem perdão não há evolução. Sem perdão as nossas preces não são atendidas. Sem perdão as nossas preces são semelhantes aos pedidos daquela passagem do Evangelho, capítulo 16, servir a Deus os pedidos do mal rico, né? Quer dizer, ali nos fala que o mal rico banqueteava magnificamente todos os dias, e na sua porta existia Lázaro coberto de chagas, e ele nem ligava por Lázaro. Acontece que passou para o outro lado da vida, ele começou a implorar Lázaro. Por que ele não viu isso antes? Quer dizer, ação e reação. Tudo que nós fizermos em benefício do próximo, nós vamos receber. E o nosso perdão, a qual nós perdoamos aqui aqueles que nos ofendem, ele vai apagar as nossas faltas diante de Deus. Então, meus irmãos, nós todos somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e somos todos capazes. Não existe ninguém incapaz. Temos todos os talentos. Basta que nós esmeramos. Basta que nós burilamos este nosso talento através da prática do amor. Então, meus irmãos, como Lázaro estava em estado letárgico e Jesus magnetizou, energizou, assim também aconteceu com o filho da viúva da cidade de Naim. Ela naquele desespero, acompanhando o féretro,
dizia: eu perdi o meu esposo e agora eu perdi meu único filho. E Jesus viu aquele desespero daquela mãe, se aproximou do cortejo e disse: o que aconteceu, minha senhora? Ela se explicou. Ele falou assim: para o cortejo, abra esse caixão. Quer dizer, ele não foi enterrado vivo por merecimento da mãe. Entendeu? Como nos fala nas obras, não existe bala perdida, não existe o acaso. Tudo que acontece nas vidas do ser humano é porque estava na programação. Então, o filho da viúva da cidade de Naim não precisava ser enterrado vivo. Ele tinha merecimento, sua mãe tinha também. Dizer. Aí o que aconteceu? Ele pediu para abrir o caixão, impôs a mão, magnetizou ele e disse a ele: levanta, meu filho, vamos para a vida. Dizer. Mas Lázaro precisou de passar 4 dias. Aí aconteceu também com a filha de Jairo. Jairo foi ao encontro de Jesus: Senhor, a minha filha está prostrada, está quase morta. E nisso que Jairo estava conversando com Jesus, os seus funcionários vieram chorando: ai, Jairo, sua filha faleceu. Não precisa Jesus se preocupar, ir lá ver ela. E o que Jesus disse? Não, vamos lá ver ela, sim. Ela não está morta, porque Jesus tinha mediunidade. Quer dizer, na minha época de criança, a gente ouvia as pessoas que benziam de picadas de cobra. Quer dizer, era uma mediunidade curadora e ao mesmo tempo era uma vidência. Então, perto da nossa casa tinha uma pessoa que dizia. Então as pessoas lá: a cobra pegou o meu cavalo. Ele dizia e falava assim: não vai ter nada. Aí chegava e falava: a cobra picou o meu cachorro. Ele dizia e falava assim: não, você pode chegar lá que ele está morto. Quer dizer, eram os espíritos. É uma mediunidade. Quer dizer, ele trabalhava, os benzedores até hoje trabalham com espíritos. Os espíritos dizem a eles através da sua mediunidade. Assim era Jesus com Deus. Deus falava para ele: a filha de Jairo não está morta. E ele ia lá. E ele foi lá. Mesmo os funcionários de Jairo dizendo que ela estava morta. E o que aconteceu? Jesus chegou na casa de Jairo, não deixou as pessoas entrar, foi só ele, Jairo e a esposa no quarto. E impôs a mão sobre a jovem e disse: levanta e anda, minha filha. Porque filha de Jairo também não tinha que passar pela prova de ser enterrada viva. Então, meus irmãos, mas muitos perguntam: e o corpo de Jesus? O que foi feito? Jesus é um caso à parte. Jesus é de uma vestimenta carnal diferente da nossa. Assim nos fala aquele livro Maria de Nazaré, da psicografia de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito de Miramês, que Jesus foi de uma inseminação artificial. Naquela época, se falar em inseminação artificial, matava-se. E hoje é uma coisa tão corriqueira entre os homens, não só a inseminação, transferência de embrião. Faz-se entre os animais para quê? Melhoramento genético. Quer dizer, hoje os animais são abatidos com 1 ano e qualquer coisa, com meses, e com a produção enorme. Então é esse melhoramento genético, né? Que há 2.000 anos não poderia falar. Então há coisas que não poderia revelar há 2.000 anos, e que hoje que foi revelado muitas coisas a nós. Mas tem coisas que hoje ainda nós não podemos ficar sabendo, porque nós nos perturbamos. Porque assim nos fala as obras de Kardec: não sabemos de onde viemos e não sabemos para onde vamos. Por quê? Senão,
com essa evolução minúscula, né, moral que temos, nós desequilibramos, ficamos doidos. Então, lá naquele livro Maria de Nazaré, fala que Jesus foi inseminado, quer dizer, que ele não é filho de José, porque José era bem mais velho que Maria. Então, aí, por quê? Quer dizer, não é o acaso. Na Ave Maria, Virgem Maria, Mãe de Jesus. Quer dizer, tem algo aí que talvez, no momento, nós não estamos preparados para saber. Então, Jesus, geneticamente, ele era diferente. Ele era uma vestimenta carnal mais refinada, vamos dizer assim. Assim nos fala a Gênesis, que ele levou a mãe Maria, teve uma gestação normal como todas as mulheres, ele teve o nascimento, né? A mãe dele deu à luz como todas as mulheres dão aos seus filhos. Ele viveu uma vida comum, começou a pregar depois dos 30 anos e sofreu com as perseguições como qualquer outra pessoa. No entanto, muitas pessoas acham que Jesus estava aqui fluidicamente. E a Gênesis nos fala que se fosse fluídico, o corpo de Jesus, ele não sentia dor. No entanto, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E se nós buscarmos lá na Boa Nova, biografia de Chico, ditado por irmão X, no capítulo Oração do Horto, no momento crucial ele disse: Pai, me reveste com a luz que me concedestes antes da formação desse globo. Quer dizer, então implorou o Pai o amparo. Ele confiava em Deus, algo que nós não confiamos em Jesus. Nós vacilamos a todo momento. Nós não confiamos na espiritualidade. Então Jesus veio nos mostrar isso, né? Com essa fé, conquistar essa fé através do trabalho. Não foi à toa que ele nos disse: se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaria todas as montanhas. Mas essas montanhas a qual Jesus disse, não são as montanhas rochosas, são as montanhas das nossas dificuldades. Só isso. Por quê? Por causa de fé, né? Então, Jesus levou uma vida comum. Jesus tinha a composição do corpo de Jesus é igual à nossa: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Não tem diferença, só que a sua vestimenta, o melhoramento genético dele, a genética dele era diferente, né? As pessoas que tiveram no velório de Jesus tocaram nele, acompanharam o féretro dele, e depois Maria de Magdala foi lá orar no túmulo. Assim nos fala a Gênesis, assim nos fala a Boa Nova, que ela foi lá orar, e quando chegou lá no túmulo estava vazio. Então ela entrou em desespero: quem será que roubou o corpo do meu Senhor? E ela ouviu um movimento assim na jardinagem. Ela ergueu os olhos, pensando que era o jardineiro que ia perguntar quem roubou o corpo do seu Senhor. E quem que ela avistou? Jesus. E o que ela disse? Senhor, o Senhor aqui? E foi tocar ele. Ele falou: Maria, não me toques, porque ainda não fui o Pai me revestir de luz. Quer dizer, a vestimenta de Jesus é totalmente diferente da nossa. E a Gênesis não esclarece assim, na íntegra, para onde foi o corpo de Jesus. Quer dizer, coisas que nós, pobres encarnados e devedores, ainda não podemos saber. Quer dizer, mas daqui umas 20, 30 reencarnações, quando este mundo de provas e expiações já tiver o seu ciclo regenerador, talvez o mundo espiritual, Deus e Jesus, possa nos revelar para onde foi o corpo do nosso Mestre e Senhor. Então, meus irmãos, vamos analisar no brilho da razão. Não vamos aceitar a fé cega, porque a fé cega não nos leva a lugar nenhum. Ressurreição não existe.
Então isso é comprovado cientificamente. Não vamos querer prova, não vamos pedir prova, porque nós não vamos ter, porque nós não temos merecimento. A exemplo de Eurípides Barçanufo, antes dele se tornar espírita, ele pediu prova à espiritualidade. Se os espíritos mesmo existissem, que alguns médiuns lhe incorporasse João Evangelista e falasse as bem-aventuranças. Como Eurípides tinha merecimento, um médium que não tinha nenhum conhecimento, era um analfabeto, o senhor Aristides, lá no arraial de Santa Maria, que fica entre Conquista e Sacramento, levantou-se da cadeira e falou todas as bem-aventuranças. Então não vamos pedir provas, não vamos ser São Tomé, né? Vamos buscar as obras de Kardec e Chico e nos esclarecer sobre elas, porque no futuro bem próximo, se nós seguirmos essas cartilhas maravilhosas que são as obras de Kardec e Chico, um dia nós vamos ter essa resposta para onde foi o corpo do nosso Senhor. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre. Gilberto, tem uma pergunta. Qual a diferença entre letargia e catalepsia? Letargia é falta de energia. Catalepsia, enrijecimento muscular. Quando a pessoa tem um missionário chamado Adolfo Bezerra de Menezes. Se eu não me engano, ele estava em estado cataléptico, aonde uma senhora foi até ele e disse: Bezerra, não nos deixa nessa condição. Ele só movia com a boca e os olhos. E o que ele disse a essa senhora que foi ao encontro de Bezerra de Menezes pedir ajuda, tanto para a sua saúde quanto a ajuda material? Ele disse assim a ela: minha irmã, na atual conjuntura que eu estou, não posso fazer nada. Rogue a Maria Santíssima, que ela vai te auxiliar.